Pessoal, depois de ver todas essas referências da Revolução Francesa e toda a codificação naquela cerimônia, eu fiquei até meio receoso ao revisitar a abertura de 2012. E assim, em 2012 eu nem estava aberto a esses temas que eu discuto hoje aqui no canal, mas eu não fiquei receoso por conta de todo aquele drama que teve em 2012, sabe? Toda aquela coisa envolvendo o calendário maia, fim do mundo dos maias e etc. Não foi nem essa a questão. Assistindo essa cerimônia com o olhar crítico que eu tenho hoje, eu fiquei realmente impressionado com a mensagem que foi passada há 12 anos atrás. E ainda mais correlacionando com tudo que se cumpriu dessa cerimônia em questão. Olha, tenho certeza que você deve estar curioso e tenho certeza que vai ficar pelo menos um pouco chocado com o que eu tenho para te mostrar no vídeo de hoje. Então puxe uma cadeira se você não estiver sentado, porque o conteúdo de hoje tá sinistro, para dizer o mínimo. E como esse conteúdo é sensível aqui na plataforma, assim como no vídeo passado, vou usar alguns códigos com vocês. O principal deles é aquele evento que deixou todo mundo trancado em casa, sabe? Que você já sabe o que é. Vamos chamar ele aqui de conjuntivite. E o agente causador dessa conjuntivite é o bicho-papão. Bom, eu vou falar pra vocês que eu preciso fazer essas trocas aqui porque ao longo desse tempo que eu tô no YouTube, eu vi muita gente perder o canal por conta de ir contra os termos da plataforma. Eu mesmo tomei várias flags aqui durante esse acontecimento, então me desculpa não falar diretamente, mas eu prefiro não correr o risco e conseguir entregar a mensagem pra vocês. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Que essas apresentações têm mensagens escondidas, a gente já sabe. Mas repara isso daqui. Todas essas camas, esses leitos de hospital, são vários e com crianças neles. Para pra pensar. Um palco cheio de leitos, um estádio cheio de leitos. O que será que isso parece? Bom, pelos códigos que eu te passei antes, você já deve estar matutando na sua cabeça aí. Pois é. Bom, graças a Deus que na vida real não foi um monte de crianças, né? Bom, depois que eles mandam as crianças dormirem, eles mostram o que parece ser um monte de duendes com olhos verdes neon, perambulando, correndo por aí, assustando todo mundo. Uma pena eu não conseguir tocar o vídeo inteiro aqui por conta dos direitos autorais. Mas pra mim, isso aí representa o bicho-papão que eu tava falando anteriormente. O bicho-papão correndo solto, se espalhando por aí. Porque o bicho-papão real eles fizeram parecer mais grave do que era. Inclusive, se você notar nessa cena, a menina lendo, eu acredito que seja Peter Pan, debaixo das cobertas com uma lanterna, a gente consegue fazer uma correlação com a inocência de uma criança se escondendo ali do mal, do bicho-papão, versus a inocência do povão acreditando na gravidade da conjuntivite, mesmo com uma taxa baixíssima de ir pro pós-vida. Depois você vê aí os bichos-papão voando. Seria uma referência à conjuntivite se espalhando pelo ar? Coloca aí nos comentários, deixa sua opinião que eu quero saber. Daí aqui você tem um grupo de pessoas isoladas nesse monte aqui, observando todo o show das camas lá embaixo, talvez fazendo um distanciamento social? Sei lá, curioso, né? E as enfermeiras dançando? Cara, não dá nem pra inventar isso, é coincidência demais. Revendo tudo isso é quase inacreditável. Mas tem mais. Aqui você tem uma pessoa asiática, parece simbolizando a China, talvez? A terra de onde disseram que o bicho-papão veio. Aí você tem a jaula simbolizando o trancamento, sabe? Fica em casa. E a gente sabe que a China foi o lugar que ficou mais restrito. Ou pelo menos era o que os vídeos espalharam aqui pra nós do ocidente, sabe? Toda aquela propaganda que a gente via todo dia. Daí então aqui você tem as crianças dormindo e o pesadelo começa. Teve até esse personagem aqui muito parecido com o Boris, sabe? Que inclusive também conseguiu um leito pra ele. E um leito real, tá? Ele aparece aqui num leito, então cumprindo a profecia, digamos assim, dada aqui. Depois temos a Dona Mortícia aqui, aparecendo pra menina com um objeto na mão, uma varinha de injeção, digo condão, talvez.
Sério, gente, teve muita coisa. É que as redes sociais estavam engatinhando em 2012. Se fosse como hoje, certamente isso aqui daria muito pano pra manga. Pegando na sequência mesmo, logo no começo da abertura apareceu essa lápide aqui com os dizeres: Ilhas dos Prazeres. Será que isso seria uma referência a Peter Pan? Ou claramente as ilhas que controlam o mundo todo? Porque se você não faz ideia, o Reino Unido é o país que mais colonizou o mundo, é onde o poder está centralizado atualmente. Ou pelo menos a representação desse poder. Depois eles mostram o povo todo feliz, sabe, cuidando das suas vidas, quando uma música tensa de tambor começa a tocar, já sinalizando que algo não tão bom estava prestes a acontecer. E aí você tem os donos do mundo nessa cena, os controladores, mexendo os pauzinhos nos bastidores, fazendo o mundo mudar. As the scene changed, so life changed. Excitement on the one hand, fear and hardship on the other. Aqui, claramente o narrador diz: conforme a cena muda, assim também muda a vida. Felicidade de um lado e medo e dificuldade do outro. Aqui você tem o símbolo do NHS, que é o SUS britânico. Aqui é uma criança chorando e a mensagem Gosh logo abaixo, que seria tipo um outro modo de falar Deus, mais ou menos um Deus com um D minúsculo. É um modo que as pessoas que falam inglês nativo de não pronunciar Deus de uma forma em vão, sabe? Aí você tem essa cena aqui muito icônica, a Mortícia, os bichos-papão pra todo lado e os leitos de hospital. Depois os bichos-papão voando pra todo lado, se espalhando pelo ar, aqui correndo atrás de todo mundo. Você tem o povo agindo que nem zumbi, vendo as notícias da TV, agindo literalmente sem raciocinar, sem usar a cabeça. E aí finaliza com esse bebê bizarro aqui, com a cabeça aberta e essa hashtag Save the Surprise, que seria traduzido como aguarde a surpresa. E assim como você sabe, eu sei, todo mundo sabe, sim, aconteceu tudo de verdade no fim das contas. Vamos dar uma olhada nessa última mensagem que eles enviaram para o mundo. Eu sei que no último vídeo ficou um pouco longo, então vou direto pro ponto sobre as coisas mais depravadas às quais eles estão se referindo com essa referência da Revolução Francesa. Se Deus pôde ter permitido que o reino do terror acontecesse na França como punição pelos massacres dos huguenotes, isso também se tornou inevitável devido à sua ausência. Com a influência moral dos huguenotes removida da França, o caminho estava aberto para diversos excessos. Escândalos financeiros e intrigas estrangeiras tornaram-se ocorrências diárias entre os altos funcionários, enquanto os reis da França, sem ver outra alternativa, deixaram a permissividade reinar. Não foi por acaso que a França foi o único país da Europa a passar por uma grande revolução naquela época. Foi o único país da Europa em que o governo central se deixou levar pelos desejos dos piores elementos da nação. Esse é sempre o objetivo dessas revoluções: pegar a escória da sociedade, prometer um mundo e convencê-los de que são oprimidos, e então lançá-los sobre as pessoas decentes que trabalham duro. Mas, a essa altura, eles já haviam praticamente expulsado todas as pessoas trabalhadoras decentes. Todo tipo de heresia floresceu na França. A ociosidade e a busca do vício estavam em primeiro lugar na mente das pessoas. Enquanto a economia estava paralisada por uma infinidade de ações judiciais, algumas delas litigavam geração após geração, o que criou agitação em todo o país. Tal como acontece hoje nos Estados Unidos, o preconceito e a parcialidade ditaram todas as decisões dos tribunais, e esse favoritismo tornou-se uma das principais causas que contribuíram para a eclosão da Revolução. Os jacobinos eram em sua totalidade lojistas. Deixa eu explicar quem eram os jacobinos. A Sociedade dos Amigos da Constituição, isso na França, tá? Rebatizada de Sociedade dos Jacobinos Amigos da Liberdade e da Igualdade, após 1792, foi o clube político mais influente durante a Revolução Francesa.
Durante o terror, a população da França era de 650 mil pessoas. Só a Guarda Nacional tinha cerca de 125 mil membros. E existiam 6 mil membros dos clubes jacobinos. Una Bush, em sua importante obra Sociedades Secretas e a Revolução Francesa, escreveu: "O barrete frígio dos iluminados tornou-se o capacete da população durante a Revolução Francesa. As fantasias místicas das lojas tornaram-se os hábitos da vida cotidiana." Agora olha essa parte. Muitos dos atos durante a ORGIA de terror desafiam a crença. O destino da princesa de Lamballe, uma agradável aristocrata de meia-idade que havia escapado da cidade, foi típico. Motivada pela lealdade à sua amante, Maria Antonieta, ela retornou a Paris para cuidar dela. A princesa foi prontamente capturada pela multidão, fatiada publicamente, e suas partes íntimas desfilaram pela cidade como troféus do triunfo da Revolução. Após a invasão dos Guerrilheiros, um jovem aprendiz caiu nas mãos da multidão. Uma grande frigideira foi buscada e um fogo foi aceso sob ela. Ele foi então frito na manteiga e depois disso os revolucionários desfrutaram de um banquete. Agora eu vou deixar essa parte aqui na tela para você ler que tá muito pesada. E finalmente, todo esse jogo de degradar e profanar todas as coisas sagradas não é um truque novo. Isso já foi feito antes. Tenho certeza de que tudo isso estava fresco na mente de Tolkien quando ele escreveu O Senhor dos Anéis. O mal não pode criar nada novo. Ele só pode estragar e destruir o que as forças do bem inventaram ou criaram. Fomos nós que produzimos todas as grandes coisas que a sociedade realizou, enquanto eles nunca produziram nada, apenas contaminaram o que nós produzimos. Daí então, quando eu vejo tudo isso, eu vejo isso como um dedo do meio direto para todos nós. Eles até começaram a coisa toda nas catacumbas de Paris. De onde você acha que vieram todos esses ossos? E se você ainda não descobriu quem Mullins está chamando de cananeus, vou terminar com uma citação desse livro intitulado Vocês Gentis. Um século de tolerância parcial deu a nós, cananeus, acesso ao seu mundo. Naquele período, a grande tentativa foi feita por guardas avançados de reconciliação para unir nossos dois mundos. Foi um século de fracasso. Nós, cananeus, nós, os destruidores, continuaremos sendo os destruidores para sempre. Nada do que vocês fizerem atenderá às nossas necessidades e exigências. Nós destruiremos para sempre porque precisamos de um mundo próprio, um mundo divino, que não é de sua natureza construir. Sabe, parece que somos nós que divulgamos coisas como valores familiares, honestidade, confiabilidade, fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você, enquanto existem outros que querem destruir tudo isso. E agora você acabou de ouvir o que acontece quando isso é feito. Então minha pergunta é: qual é o Deus que você está servindo? E se você quiser se aprofundar mais na nossa verdadeira história, e tô dizendo a real mesmo, que não nos ensinaram na escola, você precisa urgentemente conhecer o estudo Tempo Fantasma. Essas datações de milhões de anos que a gente ouve aí, tudo furada. Radiocarbono é falho, e eu mostro lá o porquê. Se nem as datas mais recentes, como o século em que Jesus nasceu, eles ensinam certo, quem dirá esses milhões de anos que eles colocam na pré-história? E para quem gosta de geopolítica, vai entender como eventos históricos manipulados influenciaram as estruturas atuais de poder e os conflitos atuais. Além, é claro, das calamidades naturais medievais que resetaram a humanidade e que foram registradas em livros pelos povos antigos, que permitiram que os pinguins parasitas assumissem o controle e implantassem esse sistema podre que vivemos hoje. Para aprender isso e muito mais, acesse agora mesmo o Estudo Tempo Fantasma, link na descrição e comentário fixado. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva para não perder os próximos. E se chegou recentemente ou quer rever os temas, assiste um desses vídeos aqui que estão aparecendo e continua aqui comigo no canal A Chave Mestra. Muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais.